Você já se perguntou quando foi a última vez que seu marido olhou para você com aquele brilho no olhar? Quando foi a última vez que ele te procurou, não por obrigação, não por rotina, mas por um desejo genuíno de estar perto de você? Se essa pergunta te fez pausar este vídeo por um segundo, se te fez sentir um aperto no peito ou um nó na garganta, eu quero que você saiba que você não está sozinha. E mais importante ainda, você não está errada por sentir isso. Meu nome é Shi Heng Yi e hoje eu quero conversar com você sobre algo que raramente falamos abertamente, mas que vive no coração de milhões de mulheres. O silêncio emocional, que se instala em relacionamentos longos, essa sensação de invisibilidade que cresce devagar, como uma sombra que vai tomando conta da nossa autoestima. Você conhece essa sensação, não é? É quando você se arruma, se perfuma, prepara o jantar especial e ele mal levanta os olhos do celular. É quando você tenta puxar conversa e recebe respostas monossilábicas. É quando você se deita ao lado dele todas as noites, mas se sente completamente sozinha. Eu quero que você respire fundo agora e entenda uma coisa fundamental: seus sentimentos são válidos. Essa dor que você carrega, essa sensação de que perdeu a si mesma no meio do caminho, essa angústia de não saber mais quem você é além de esposa e mãe, tudo isso é real, é legítimo e não faz de você uma pessoa ingrata ou dramática. Você tem o direito de querer ser vista, de querer ser desejada, de querer se sentir especial nos braços do homem que escolheu para dividir a vida. Mas antes de continuarmos, eu preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito com total honestidade. Quando foi a última vez que você se apaixonou pelo seu marido? Quando foi a última vez que você o olhou e sentiu aquele frio na barriga, aquela vontade de correr os dedos pelo cabelo dele, aquele desejo de contar para ele sobre o seu dia, não por obrigação, mas por vontade genuína de dividir com ele os seus pensamentos? Pode ser que essa pergunta tenha te desarmado um pouco e está tudo bem. A verdade é que, ao longo dos anos, nós duas, você e eu, fomos condicionadas a acreditar que o amor é algo que acontece para nós e não algo que criamos ativamente. Fomos ensinadas que o homem deve nos conquistar, nos surpreender, nos fazer sentir especiais, mas raramente paramos para refletir sobre o nosso papel nessa dança do amor. Eu me lembro de uma conversa que tive com Mariana, uma mulher de 52 anos que me procurou em lágrimas. Ela me disse: Shi, eu não sei mais o que fazer. Meu marido age como se eu fosse parte da mobília. Ele chega em casa, come, assiste TV e dorme. Nos fins de semana, ele fica no sofá ou mexendo no carro. Eu me sinto invisível. Quando perguntei para a Mariana quando havia sido a última vez que ela havia demonstrado interesse genuíno pela vida do marido, ela ficou em silêncio por longos minutos. Eu não sei, ela murmurou. Acho que eu estava tão focada em como ele não me via que esqueci de vê-lo também. Essa é a primeira verdade que precisamos enfrentar juntas. Relacionamentos são espelhos. O que você dá é o que você recebe e o que você deixa de dar também se reflete de volta para você. Se você quer que seu marido se apaixone por você novamente, você precisa estar disposta a se apaixonar por ele novamente também. Mas calma. Isso não significa que você deve se anular, se diminuir ou aceitar migalhas de afeto. Pelo contrário, significa que você vai redescobrir o seu poder feminino, a sua capacidade de inspirar, de encantar, de criar uma atmosfera de amor e desejo ao seu redor. Vamos começar com uma reflexão profunda. Feche os olhos por um momento e volte no tempo. Lembre-se de quando vocês se conheceram. Como você era naquela época? Como você se comportava? Como você falava com ele? Como você cuidava de si mesma? Como você o fazia se sentir quando estava ao seu lado?
Eu não estou falando de aparência física, embora isso também importe. Estou falando da sua energia, da sua presença, da forma como você irradiava vida e alegria. Agora, abra os olhos e seja brutalmente honesta consigo mesma. Quem é você hoje? Você ainda ri das piadas dele? Você ainda se interessa pelas coisas que ele gosta? Você ainda cuida da sua aparência não para os outros, mas porque isso te faz sentir bem consigo mesma. Você ainda tem sonhos próprios, paixões próprias, uma vida interior rica e interessante para compartilhar? Eu conheci Cláudia, uma mulher de 48 anos, que me disse algo que me marcou profundamente. Eu me tornei tão previsível que até eu mesma me aborreço. Acordo, faço café, arrumo a casa, trabalho, volto, faço jantar, assisto TV e durmo. Todo dia é igual. Como posso esperar que meu marido se interesse por mim se nem eu me interesso por mim mesma? Essa é uma percepção poderosa, porque ela tocou no coração da questão. Você não pode inspirar paixão se você mesma não está apaixonada pela vida. Você não pode ser magnética se você perdeu a sua própria vibração. Você não pode ser desejável se você mesma não se deseja. Mas aqui está a boa notícia. Nunca é tarde para redescobrir quem você é. Nunca é tarde para reacender a chama que existe dentro de você. E quando você fizer isso, quando você voltar a brilhar com a sua própria luz, seu marido não terá escolha a não ser notar. Porque homens são atraídos por mulheres que têm vida própria, que têm energia, que têm mistério. Deixe-me te contar sobre Rosa, uma cliente minha de 54 anos. Quando ela me procurou, seu casamento de 28 anos estava praticamente morto. Eles dormiam em camas separadas, mal conversavam, e ela me disse que se sentia como uma estranha na própria casa. Mas Rosa decidiu fazer algo diferente. Em vez de continuar reclamando ou tentando mudar o marido, ela decidiu mudar a si mesma. Ela começou pequeno. Voltou a cuidar do cabelo, não para ele, mas porque isso a fazia sentir melhor consigo mesma. Começou a ler novamente, algo que havia abandonado há anos. Retomou aulas de dança, uma paixão da juventude. Começou a cozinhar pratos novos, experimentar receitas diferentes. Voltou a se encontrar com amigas, a rir, a ter conversas interessantes. E sabe o que aconteceu? Nos primeiros meses, o marido da Rosa nem notou as mudanças, mas ela continuou. Ela continuou florescendo, continuou crescendo, continuou se redescobrindo. E então, devagar, ele começou a fazer perguntas. Onde você aprendeu essa receita? Que livro é esse que você está lendo? Por que você está sempre rindo ao telefone com suas amigas? 6 meses depois, ele a surpreendeu com flores. 1 ano depois, eles fizeram uma segunda lua de mel. Hoje, Rosa me diz que tem o marido mais apaixonado do mundo, mas ela sabe que isso só aconteceu porque ela se apaixonou por si mesma primeiro. Agora, eu quero que você entenda algo fundamental. Isso não é manipulação. Isso não é um jogo para conseguir atenção. Isso é você se reconectando com a mulher extraordinária que você sempre foi, mas que talvez tenha ficado adormecida sob as responsabilidades da vida adulta. Vamos falar sobre a segunda verdade. Homens precisam de admiração tanto quanto mulheres precisam de amor. Quando foi a última vez que você elogiou seu marido? Quando foi a última vez que você disse a ele com sinceridade que admira algo nele? Quando foi a última vez que você o fez sentir que ele é o herói da sua história? Eu sei. Você pode estar pensando, mas por que eu deveria elogiá-lo se ele não me elogia? E eu entendo essa resistência. Mas deixe-me te explicar algo sobre a psicologia masculina. Homens se fecham quando se sentem criticados ou não valorizados. Eles se afastam quando sentem que nunca fazem nada certo aos olhos da parceira. Pense assim: se alguém constantemente apontasse os seus defeitos, reclamasse das suas escolhas e raramente reconhecesse as suas qualidades,
Como você se sentiria em relação a essa pessoa? Você correria para os braços dela ou tentaria evitá-la? A resposta é óbvia. Conheci Patrícia, de 51 anos, que havia criado um padrão destrutivo em seu casamento. Ela me disse: "Xi, eu critico tudo o que ele faz. A forma como ele corta, a grama, como ele dirige, como ele se veste, como ele come. Eu não consigo parar." Quando perguntei por que ela fazia isso, ela me disse: "Porque ele nunca faz nada do jeito que eu gostaria." Esse é um ciclo vicioso que muitos casais entram. Ela critica, ele se afasta. Ele se afasta, ela critica mais. Ele se afasta mais, ela fica mais crítica. E assim, devagar, eles se tornam estranhos vivendo sob o mesmo teto. A solução para Patrícia foi radical. Ela parou de criticar completamente por 30 dias. Em vez disso, toda vez que sentia vontade de criticar, ela procurava algo para elogiar. No início foi difícil, ela me confessou. Mas depois de algumas semanas, ela começou a notar coisas que há anos não via. Como ele sempre checava se os pneus do carro dela estavam calibrados. Como ele nunca esquecia de comprar o café que ela gostava. Como ele ainda abria a porta um carro para ela. E o marido da Patrícia, ele começou a se abrir novamente. Voltou a contar piadas, a compartilhar histórias do trabalho, a fazer pequenos gestos românticos, porque se sentiu valorizado novamente, se sentiu admirado novamente. Mas eu preciso te alertar sobre algo importante. Isso só funciona se for genuíno. Homens têm uma intuição muito aguçada para perceber quando algo é forçado ou manipulativo. Se você vai elogiar, elogie de verdade. Se você vai demonstrar admiração, que seja porque você realmente encontrou algo admirável nele. E isso me leva à terceira verdade. Você precisa redescobrir o que te fez se apaixonar por ele. Eu sei que pode parecer impossível depois de anos de rotina, de discussões sobre dinheiro, de noites mal dormidas por causa dos filhos, de estresse e responsabilidades. Mas tente lembrar, o que havia nele que te conquistou? Era o senso de humor, a forma como ele te protegia, a ambição, a gentileza, a inteligência. Essas qualidades ainda estão lá, talvez um pouco adormecidas, talvez um pouco escondidas sob o cansaço da vida, mas ainda estão lá. E quando você começar a procurar por elas novamente, quando você começar a reconhecê-las e valorizá-las, algo mágico acontece. Elas começam a florescer novamente. Eu me lembro de Helena, 49 anos, que me disse: "Xi, eu me casei com ele porque ele me fazia rir. Ele era engraçado, espontâneo, sempre tinha uma história interessante para contar. Mas agora ele é tão sério, tão fechado." Quando perguntei quando havia sido a última vez que ela havia rido de uma piada dele, Helena ficou pensativa. "Acho que eu parei de prestar atenção", ela admitiu. Helena fez um experimento. Por uma semana, ela se forçou a realmente escutar quando o marido falava e descobriu que ele ainda era engraçado, ainda tinha histórias interessantes, mas ela havia parado de ser uma audiência receptiva. Quando ela voltou a rir genuinamente das piadas dele, quando ela voltou a fazer perguntas sobre as histórias dele, ele literalmente floresceu diante dos olhos dela. Agora, vamos falar sobre algo que pode ser doloroso, mas é necessário: a importância da intimidade física. Eu sei que este é um assunto delicado, especialmente para mulheres que se sentem desconectadas emocionalmente dos parceiros. Mas a verdade é que intimidade física e emocional andam de mãos dadas, especialmente para os homens. Muitas mulheres me dizem: "Xi, como posso ter intimidade com ele se não me sinto amada?" E eu entendo perfeitamente. Mas aqui está algo que pode te surpreender. Para muitos homens, a intimidade física é a forma como eles expressam e sentem amor. É através do toque, do abraço, da proximidade física que eles se conectam emocionalmente. Isso não significa
que você deve se forçar a algo que não quer. Significa que você pode começar pequeno. Um toque no braço quando passar por ele, um abraço genuíno quando ele chegar em casa, sentar mais perto dele no sofá. Esses pequenos gestos de proximidade e física podem começar a reconstruir a ponte entre vocês. Eu conheci Beatriz, 53 anos, que havia criado uma barreira física completa com o marido. Nós não nos tocamos há meses, ela me disse. Nem um abraço, nem um beijo de boa noite. Quando perguntei quem havia criado essa distância, ela admitiu. Acho que fui eu. Eu me sentia tão rejeitada emocionalmente que comecei a rejeitar fisicamente. Beatriz começou com pequenos passos. Ela voltou a dar um beijo de boa noite. Voltou a tocar o ombro dele quando passava por trás da cadeira onde ele estava sentado. Voltou a se aconchegar a ele no sofá enquanto assistiam TV. No início, ele ficou surpreso, até um pouco desconfiado. Mas gradualmente, ele começou a corresponder. E com o toque, a conexão emocional também começou a se reconstruir. Mas deixe-me ser clara sobre algo. Eu não estou sugerindo que você aceite migalhas de afeto ou que se contente com um relacionamento unilateral. O que estou sugerindo é que você tome a iniciativa de começar a reconstrução, sabendo que se houver reciprocidade, se houver um desejo mútuo de reconexão, seu marido eventualmente começará a retribuir e até mesmo a liderar. E isso me leva a uma questão crucial que você precisa se fazer. Existe reciprocidade no seu relacionamento? Quando você faz um esforço, ele nota. Quando você muda, ele responde. Quando você se abre, ele se aproxima. Porque se a resposta for não, se você se encontrar sempre dando e nunca recebendo, então talvez a conversa que precisamos ter seja diferente. Eu atendi Carla, 50 anos, que passou 2 anos tentando reacender a paixão no casamento. Ela fez tudo o que eu estou sugerindo para você. Voltou a cuidar de si mesma, parou de criticar, começou a elogiar, retomou a intimidade física. Mas o marido dela permaneceu indiferente, frio, ausente. Xi, ela me disse, eu sinto que estou dançando sozinha. Para Carla, a resposta foi uma conversa franca com o marido. Ela disse a ele exatamente como se sentia e o que precisava. Ela deu a ele a oportunidade de escolher. Participar ativamente da reconstrução do casamento ou admitir que não estava disposto a isso. Felizmente para ela, essa conversa foi um despertar para o marido que nem percebia o quanto havia se desconectado. Hoje eles têm um casamento renovado, mas nem sempre a história termina assim e está tudo bem, porque às vezes descobrir que você precisa de mais do que a pessoa está disposta a dar é uma informação valiosa também. Às vezes, redescobrir o seu próprio valor te leva a perceber que você merece mais amor, mais atenção, mais reciprocidade do que está recebendo. Agora, eu quero falar sobre algo que pode revolucionar completamente a forma como você enxerga o seu relacionamento. O poder do mistério. Uma das razões pelas quais a paixão diminui em relacionamentos longos é que perdemos o mistério, a curiosidade um pelo outro. Vocês se conhecem tão bem que não há mais nada para descobrir, ou pelo menos é isso que vocês acreditam. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Você realmente conhece o seu marido? Você sabe quais são os sonhos dele hoje, aos 50 e poucos anos? Você sabe do que ele tem medo? Você sabe o que o emociona? Você sabe como ele se sente sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre envelhecer? Ou você conhece apenas a versão dele, que cuida das contas, corta a grama e reclama do trânsito? E mais importante, ele conhece você, a mulher que você é hoje, não a mulher que você era há 10 ou 20 anos. Ele sabe dos seus medos, dos seus sonhos atuais, das coisas que te fazem vibrar? Ou ele só conhece a versão de você que faz as compras, cuida da casa e lembra dos compromissos?
Eu me lembro de Sandra, 48 anos, que me disse algo fascinante. Xi, ontem meu marido me perguntou que música eu estava cantarolando. E eu percebi que ele não fazia ideia de que tipo de música eu gosto agora. Ele ainda acha que escuto as mesmas coisas de 20 anos atrás. Essa foi uma revelação para Sandra. Eles haviam parado de ter curiosidade um pelo outro. Sandra decidiu se tornar uma mulher mais interessante, não para manipular o marido, mas porque ela mesma havia ficado entediada consigo mesma. Ela começou a aprender coisas novas, a ter experiências novas, a desenvolver opiniões próprias sobre assuntos que antes não a interessavam. Ela se tornou mais imprevisível, mais complexa, mais fascinante. E sabe o que aconteceu? O marido dela começou a fazer perguntas. Ele ficou curioso, porque ela havia se tornado uma pessoa mais interessante. Ela havia recuperado o mistério que o atraiu inicialmente. Isso me leva a uma verdade fundamental. Você não pode dar o que não tem. Se você quer que seu marido se apaixone por você novamente, você precisa ser uma pessoa por quem vale a pena se apaixonar. Isso não significa que você precisa se tornar perfeita ou irreconhecível. Significa que você precisa se reconectar com a sua essência, com as coisas que te fazem única, especial, interessante. Pense nas mulheres que você admira, aquelas que parecem magnéticas, que atraem pessoas naturalmente. O que elas têm em comum? Elas são apaixonadas por alguma coisa. Elas têm energia, elas se interessam pela vida, elas cuidam de si mesmas, elas têm opiniões próprias, elas são gentis, mas não se diminuem para agradar os outros. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode soar controverso, mas é importante. A diferença entre ser uma esposa e ser uma mulher. Ao longo dos anos, muitas de nós nos perdemos no papel de esposa. Nós nos definimos completamente em relação ao marido e aos filhos. Perdemos nossa identidade individual, nossos interesses próprios, nossa vida interior. Mas homens são atraídos por mulheres, não apenas por esposas. Eles são atraídos por mulheres que têm vida própria, paixões próprias, sonhos próprios. Mulheres que são parceiras, mas que também são indivíduos completos. Eu conheci Teresa, 52 anos, que me disse: Xi, eu não sei mais quem eu sou quando não estou sendo esposa ou mãe. Se você me perguntar o que eu gosto de fazer, eu não saberia responder. Esse é um problema mais comum do que você imagina. Muitas mulheres se perderam tão completamente nos relacionamentos que esqueceram que são pessoas individuais com necessidades, desejos e sonhos próprios. Teresa começou uma jornada de redescoberta. Ela começou pequeno, tentou lembrar do que gostava de fazer quando era mais jovem. Ela lembrou que adorava pintar, comprou um kit básico de aquarela e começou a pintar nos fins de semana. Depois de alguns meses, ela se inscreveu em um curso, conheceu pessoas novas, fez amizades, começou a participar de exposições locais. O marido da Teresa inicialmente ficou confuso, até um pouco incomodado com essa nova esposa. Mas gradualmente ele começou a se orgulhar dela. Ele começou a contar para os amigos sobre os quadros dela, a levá-la para vernissagens, a se interessar por esse mundo novo que ela havia criado. E Teresa? Ela se tornou mais confiante, mais interessante, mais atraente. Não apenas para o marido, mas para todo mundo ao seu redor. Agora, eu quero abordar algo que pode ser o elefante na sala para muitas de vocês: a idade. Eu sei que muitas mulheres acima dos 50 sentem que já era, que a juventude passou e com ela a capacidade de inspirar paixão. Mas deixe-me te contar um segredo. Isso é uma mentira que nossa sociedade nos vendeu. A verdade é que existem mulheres de 60, 70 anos que são absolutamente magnéticas. Elas irradiam vida, energia, confiança. Elas cuidam de si mesmas,
não por vaidade, mas por amor próprio. Elas têm histórias para contar, sabedoria para compartilhar, experiências que as tornaram pessoas fascinantes. A idade pode ser um trunfo, se você souber como usá-la. Você tem uma profundidade que não tinha aos 20 anos. Você tem uma sabedoria que vem apenas com a experiência. Você tem uma confiança que vem de ter superado desafios. Você tem uma liberdade que vem de ter criado os filhos e não precisar mais provar nada para ninguém. Eu atendi Lucia, 58 anos, que estava convencida de que o marido não se interessava mais por ela por causa da idade. "Olhe para mim, Xi", ela disse. "Eu tenho rugas, estrias, meu corpo não é mais o mesmo." Quando perguntei se ela se achava atraente, ela me disse que não. Trabalhamos juntas para que Lucia se reconectasse com a sua própria beleza. Não estou falando apenas de aparência física, embora isso também seja importante. Estou falando da beleza que vem de dentro, da energia que uma mulher que se ama irradia. Lucia começou a se exercitar, não para ficar parecida com uma jovem de 20 anos, mas para se sentir forte e saudável. Ela mudou o corte de cabelo, atualizou o guarda-roupa, começou a usar um pouco de maquiagem novamente. Mas mais importante que isso, ela mudou a forma como falava sobre si mesma. Em vez de se desculpar pela idade, ela começou a celebrá-la. Em vez de esconder as marcas do tempo, ela as abraçou como símbolos da vida que viveu. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou radiante, literalmente. As pessoas começaram a comentar como ela estava bonita, como estava bem. E o marido? Ele redescobriu a mulher por quem se apaixonou há décadas, mas agora enriquecida por anos de experiência, de crescimento, de sabedoria. Eles renovaram os votos matrimoniais no ano passado, aos 60 anos de idade. Agora eu quero falar sobre algo prático. Como implementar essas mudanças no dia a dia? Porque uma coisa é entender intelectualmente o que precisa mudar, outra coisa é aplicar isso na vida real, especialmente quando você está lidando com anos ou décadas de padrões estabelecidos. Primeiro, comece por você. Antes de tentar mudar qualquer coisa no seu relacionamento, trabalhe na sua própria transformação. Faça uma lista das coisas que você costumava amar fazer e que abandonou ao longo dos anos. Pode ser qualquer coisa: ler, dançar, cozinhar, jardinagem, aprender idiomas, fazer caminhadas. Escolha uma e recomece. Segundo, cuide da sua aparência. Eu não estou falando de cirurgias plásticas ou tratamentos caros. Estou falando de coisas simples. Um corte de cabelo que te deixe confiante, roupas que te façam sentir bonita, um perfume que você ame. Quando você se sente bem consigo mesma, isso se reflete na forma como você se porta, na forma como fala, na energia que você transmite. Terceiro, mude sua comunicação. Em vez de reclamar do que ele não faz, reconheça o que ele faz. Em vez de criticar, procure oportunidades de elogiar. Em vez de falar apenas sobre problemas e responsabilidades, compartilhe coisas positivas. Um livro interessante que você leu, um filme que assistiu, uma conversa legal que teve com uma amiga. Quarto, crie momentos especiais. Não espere que ele tome a iniciativa. Planeje um jantar romântico em casa. Sugira um passeio diferente no fim de semana. Compre ingressos para um show ou peça de teatro. Seja você a criar oportunidades para a reconexão. Quinto, e talvez mais importante, seja paciente. Mudanças em relacionamentos longos não acontecem da noite para o dia. Podem levar meses para que ele note e responda às suas mudanças. Podem levar ainda mais tempo para que vocês desenvolvam novos padrões de interação. Mas se você for consistente, se você realmente se transformar em uma versão mais radiante e interessante de si mesma, é impossível que ele não note. Eu me lembro de Isabel, 47 anos, que me procurou quase desistindo do casamento.
Xi, nós somos como dois estranhos vivendo na mesma casa, ela me disse. Não conversamos, não nos tocamos, não fazemos nada juntos. Eu não sei nem por que ainda estamos casados. Isabel decidiu dar uma última chance ao casamento, mas de uma forma completamente diferente. Em vez de tentar mudar o marido, ela se focou completamente em mudar a si mesma. Ela se inscreveu em um curso de fotografia, algo que sempre quis fazer. Começou a fazer caminhadas matinais. Voltou a se encontrar regularmente com amigas. Redecoratou um cômodo da casa para ser o seu espaço pessoal. E com o marido, ela parou completamente de reclamar, parou de cobrar, parou de criticar. Em vez disso, ela se tornou uma presença positiva na casa. Ela cozinhava pratos que ele gostava, não como obrigação, mas como um presente. Ela compartilhava histórias interessantes do curso de fotografia. Ela mostrava fotos bonitas que havia tirado. No início, o marido da Isabel ficou desconfiado. "O que você está aprontando?" ele chegou a perguntar. Mas ela apenas sorria e dizia: "Nada, só estou cuidando de mim." Com o tempo, ele começou a fazer perguntas sobre o curso, a elogiar as fotos, a se interessar pelos passeios que ela fazia para fotografar. 6 meses depois, foi ele quem sugeriu que saíssem juntos para ela fotografar um pôr do sol. 1 ano depois, eles fizeram uma viagem para que ela participasse de um workshop de fotografia. E ele foi junto, apenas para fazer companhia. Hoje, Isabel me diz que tem um casamento melhor aos 49 anos do que tinha aos 30. Mas eu preciso ser honesta com você sobre algo. Nem todos os casos terminam como o da Isabel. Às vezes, quando você começa a florescer, quando você começa a se valorizar e a crescer como pessoa, você percebe que está em um relacionamento que não tem mais espaço para crescimento. Às vezes, você descobre que seu marido está confortável, com uma versão menor de você e não quer que você cresça. Eu atendi Mônica, 51 anos, que passou por essa experiência dolorosa. Quando ela começou a se transformar, quando ela voltou a estudar e conseguiu uma promoção no trabalho, quando ela começou a ter uma vida social mais ativa, o marido começou a sabotá-la. Ele criticava suas amigas, diminuía suas conquistas profissionais, fazia comentários sarcásticos sobre seus novos interesses. Para Mônica, essa foi uma revelação dolorosa, mas necessária. Ela percebeu que estava em um relacionamento tóxico, onde ela só era aceita se permanecesse pequena, sem brilho próprio. A decisão dela foi difícil, mas corajosa. Ela escolheu continuar crescendo, mesmo que isso significasse o fim do casamento. E isso me leva a uma reflexão importante que eu quero compartilhar com você. Às vezes, a melhor forma de salvar um casamento é estar disposta a perdê-lo. Quando você para de ser dependente emocional do seu marido, quando você desenvolve um amor próprio sólido, quando você se torna uma pessoa completa por si só, você muda a dinâmica do relacionamento. Você para de implorar por amor e atenção. Você para de aceitar migalhas de afeto. Você para de tolerar comportamentos que não te fazem bem. E essa mudança força o seu marido a uma escolha. Ele pode se elevar para encontrar você nesse novo patamar, ou pode revelar que não está disposto a fazer o esforço necessário para um relacionamento saudável. Eu sei que isso pode ser assustador. Depois de anos ou décadas investindo em um relacionamento, a ideia de que ele pode não sobreviver à sua transformação é aterrorizante. Mas deixe-me te dizer algo que aprendi depois de anos ajudando mulheres a reconstruírem seus casamentos. Um relacionamento que só funciona quando você se mantém pequena não é um relacionamento que vale a pena salvar. Agora, eu quero te contar sobre Ana Paula, 54 anos, que me ensinou uma das lições mais poderosas sobre amor próprio e relacionamentos. Quando ela me procurou, seu casamento estava em crise há mais de 5 anos. Eles dormiam em quartos separados, mal conversavam, e ela me disse que se sentia como uma estranha na própria vida. Xi,
Ela me disse. Eu olho para a minha vida e não reconheço a mulher que me tornei. Eu costumava ser vibrante, alegre, cheia de sonhos. Agora eu me sinto apagada, invisível, como se estivesse apenas existindo, não vivendo. Ana Paula tomou uma decisão radical. Ela decidiu se apaixonar por si mesma novamente, independentemente do que isso significasse para o casamento. Ela começou terapia individual, voltou a estudar, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Começou a viajar sozinha para lugares que sempre desejou conhecer. O marido dela inicialmente reagiu com raiva e desconfiança. Você está maluca, ele dizia. Mulher da nossa idade não fica viajando sozinha, não volta para a faculdade. Mas Ana Paula continuou. Ela havia decidido que mesmo que o casamento não sobrevivesse, ela iria sobreviver. Ela iria florescer. E sabe o que aconteceu? Conforme Ana Paula foi se redescobrindo, conforme ela foi recuperando sua energia e seu brilho, algo extraordinário aconteceu. Ela se tornou irresistível, não apenas para o marido, mas para a vida como um todo. Oportunidades começaram a aparecer. Pessoas interessantes começaram a gravitarem ao seu redor. Ela se tornou magnética. O marido da Ana Paula começou a perceber que estava perdendo algo precioso. Ele começou a ver a esposa com outros olhos, não como a companheira previsível que estava sempre lá, mas como uma mulher fascinante que outros homens admiravam, que tinha histórias interessantes para contar, que irradiava uma energia que ele havia esquecido que existia. Hoje, Ana Paula me diz que tem o casamento dos sonhos aos 56 anos, mas ela também me diz algo muito importante. Xi, eu salvei meu casamento, mas primeiro eu me salvei. E se eu tivesse que escolher entre ser feliz sozinha ou infeliz acompanhada, eu escolheria ser feliz sozinha, sem hesitar. Essa é uma posição de poder, você entende? Quando você ama a si mesma o suficiente para não aceitar menos do que merece, quando você se torna uma pessoa tão interessante e realizada que sua presença no relacionamento é uma escolha, não uma necessidade, você muda completamente a dinâmica. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode revolucionar a forma como você enxerga seu relacionamento: a arte da sedução sutil. Muitas mulheres pensam que sedução é algo que você faz apenas no início do relacionamento. Mas a verdade é que relacionamentos saudáveis requerem sedução constante, dos dois lados. Mas quando eu falo de sedução, não estou falando de jogos ou manipulação. Estou falando de manter viva a química, o interesse, o desejo mútuo. Estou falando de continuar se esforçando para encantar a pessoa que você escolheu para dividir a vida. Pense assim, se você tivesse que conquistar seu marido hoje, como você faria? Que versão de você mesma você apresentaria? Como você se comportaria? Como você falaria? Como você se vestiria? Agora me diga, por que você parou de fazer essas coisas depois que conseguiu a segurança do casamento? Eu me lembro de Fernanda, 50 anos, que me disse algo revelador. Xi, eu me lembro que quando estava conquistando meu marido, eu sempre tinha algo interessante para contar. Eu lia livros, assistia filmes, tinha opiniões sobre tudo. Agora, quando ele chega em casa, eu só falo sobre contas, problemas da casa, fofocas do trabalho. Eu me tornei uma pessoa chata até para mim mesma. Fernanda decidiu se tornar uma pessoa interessante novamente. Ela começou a ler sobre assuntos que realmente a interessavam. Ela assistiu documentários, visitou museus, começou a formar opiniões próprias sobre arte, política, filosofia. Ela se tornou uma pessoa com quem era interessante conversar. E o resultado foi imediato. O marido dela começou a prestar mais atenção quando ela falava. Ele começou a fazer perguntas, a se interessar pelas coisas que ela estava aprendendo. As conversas entre eles, que há anos eram apenas sobre logística doméstica, se tornaram estimulantes novamente.
Outro aspecto importante da sedução sutil é o mistério. Você não precisa contar tudo o que faz, pensa ou sente para o seu marido. Você pode ter sua vida interior, seus pequenos segredos, suas surpresas. Isso não é desonestidade, é manter a curiosidade viva. Por exemplo, se você está aprendendo algo novo, não precisa relatar cada detalhe. Deixe-o descobrir, aos poucos. Se você está planejando uma surpresa, mantenha o suspense. Se você teve um dia particularmente bom, deixe que ele perceba pela sua energia positiva antes de explicar o porquê. Agora, eu quero abordar algo que pode ser controverso, mas é importante. O papel da aparência física. Eu sei que nossa sociedade coloca uma pressão terrível sobre as mulheres para manterem uma aparência jovem. E eu não estou apoiando essa pressão, mas vou ser honesta com você. Aparência importa sim, especialmente em relacionamentos de longo prazo. Não estou dizendo que você precisa parecer com uma modelo de revista ou que precisa negar o processo natural de envelhecimento. Estou dizendo que cuidar da sua aparência é uma forma de demonstrar amor próprio e respeito pelo seu parceiro. Quando você se cuida, quando você se veste bem, quando você se sente bonita, isso se reflete na sua postura, na sua confiança, na forma como você interage com o mundo. Isso é atraente, independentemente da idade. Eu atendi Clarice, 52 anos, que havia completamente abandonado qualquer cuidado com a aparência. Para quê? Ela me perguntou. Ele nem me olha mesmo. Mas quando perguntei como ela se sentia, consigo mesma quando se olhava no espelho, ela admitiu: terrível, eu evito espelhos. Clarice começou pequeno. Um corte de cabelo que a fez se sentir mais bonita. Algumas roupas novas que realçavam seus pontos positivos. Um pouco de exercício para se sentir mais forte e saudável. E o mais importante, ela parou de se desculpar pela sua aparência e começou a se orgulhar dela. O resultado foi transformador. Não apenas o marido começou a notar, outras pessoas também. Ela recebeu elogios no trabalho, se sentiu mais confiante em situações sociais, melhorou sua autoestima de forma geral. E quando você se sente bem consigo mesma, você se torna naturalmente mais atraente. Mas deixe-me ser clara. Cuidar da aparência não é sobre agradar aos outros. É sobre se sentir bem consigo mesma. É sobre honrar o corpo que você tem, independentemente da idade ou das imperfeições. É sobre se apresentar ao mundo da melhor forma possível, porque você merece isso. Agora, eu quero falar sobre algo que pode ser o mais importante de tudo: a comunicação. Muitos relacionamentos morrem não por falta de amor, mas por falta de comunicação efetiva. Casais param de conversar de verdade, param de se conectar emocionalmente, param de compartilhar seus mundos interiores. Quando foi a última vez que você teve uma conversa profunda com seu marido? Quando foi a última vez que vocês falaram sobre sonhos, medos, esperanças? Quando foi a última vez que vocês riram juntos, de verdade? Quando foi a última vez que vocês se olharam nos olhos enquanto conversavam, sem distrações? Eu me lembro de Roberta, 48 anos, que me disse: Xi, nós vivemos na mesma casa há 25 anos, mas eu sinto que não conheço meu marido. Ele chega, pergunta: como foi seu dia? Eu respondo normal, ele liga a TV e acabou. Isso não é comunicação. Roberta decidiu mudar essa dinâmica. Ela começou a fazer perguntas mais interessantes. Qual foi a melhor parte do seu dia hoje? O que você está pensando sobre o futuro? Lembra daquele sonho que você tinha de viajar para a Patagônia? Ainda pensa nisso? No início, o marido ficou surpreso com essas perguntas mais profundas. Ele não estava acostumado a esse tipo de conversa, mas gradualmente ele começou a se abrir. Eles começaram a ter conversas de verdade novamente. Eles redescobriram que tinham muito em comum, que ainda se interessavam um pelo outro como pessoas.
A comunicação efetiva também inclui aprender a expressar suas necessidades de forma clara e não acusatória. Em vez de dizer, você nunca me abraça, experimente dizer, eu sinto falta dos seus abraços. Em vez de, você só pensa em trabalho, experimente, eu adoraria passar mais tempo de qualidade com você. Também é importante aprender a ouvir de verdade. Quando seu marido está falando, você está realmente prestando atenção? Ou está pensando na próxima coisa que vai dizer? Você está ouvindo para entender ou ouvindo para rebater? Eu ensinei para Roberta uma técnica simples, mas poderosa. Quando o marido compartilhava algo com ela, antes de responder, ela repetia o que havia entendido. Então, você está dizendo que se sentiu frustrado no trabalho hoje porque isso garantia que ela realmente havia compreendido e fazia o marido se sentir ouvido e compreendido. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode ser doloroso, mas é necessário reconhecer quando um relacionamento chegou ao fim. Porque nem todos os casamentos podem ser salvos, e nem todos devem ser salvos. Se você fez tudo o que estou sugerindo, se você se transformou em uma versão melhor de si mesma, se você parou de criticar e começou a valorizar, se você criou oportunidades para reconexão, se você se comunicou de forma clara e amorosa, e ainda assim não há reciprocidade, então talvez seja a hora de aceitar que vocês simplesmente cresceram em direções diferentes. Isso não é fracasso, isso é vida. Às vezes, pessoas que se amaram muito simplesmente não são mais compatíveis. Às vezes, vocês se tornaram pessoas diferentes daquelas que se apaixonaram. E está tudo bem. Eu atendi Sônia, 53 anos, que lutou por 3 anos para salvar seu casamento. Ela fez tudo certo. Se transformou, parou de reclamar, criou uma vida interessante para si mesma. Mas o marido permaneceu indiferente, crítico, emocionalmente ausente. Xi, ela me disse, eu me tornei uma pessoa incrível nesse processo. Eu me amo, eu me respeito, eu tenho uma vida plena. Mas eu percebi que estou desperdiçando essa nova versão de mim em alguém que não a valoriza. A decisão da Sônia de se divorciar foi difícil, mas libertadora. Hoje, aos 55 anos, ela está em um relacionamento novo, com alguém que a valoriza exatamente como ela é. Ela me disse recentemente, Xi, eu não sabia que poderia ser tão amada e admirada. Eu achei que o problema era comigo, que eu não era suficiente, mas eu era suficiente, eu só estava com a pessoa errada. Isso me leva a uma reflexão importante. Às vezes, o maior ato de amor próprio é saber quando ir embora. É ter coragem de admitir que você merece mais do que está recebendo. É escolher a solidão saudável em vez da companhia tóxica. Mas se você ainda está lendo isso, se ainda há uma centelha de esperança no seu coração de que seu casamento pode ser salvo, então eu quero te encorajar a tentar. Porque transformações milagrosas acontecem todos os dias. Porque o amor verdadeiro pode renascer das cinzas. Porque você merece lutar pela sua felicidade. Deixe-me te contar sobre uma última cliente, Margarete, 59 anos, que me procurou convencida de que seu casamento havia acabado. Eles estavam casados há 35 anos, mas os últimos 10 haviam sido de distanciamento crescente. Xi, nós somos como 2 velhos roommates, ela me disse. Não há mais paixão, não há mais intimidade, não há mais nada. Margarete decidiu fazer um último esforço, mas de uma forma completamente diferente de tudo que havia tentado antes. Em vez de focar no que estava errado no relacionamento, ela decidiu focar em redescobrir o que havia dado certo no passado. Ela fez algo ousado. Pediu para o marido sentar com ela e assistir ao vídeo do casamento deles. Enquanto assistiam, ela foi apontando os momentos especiais, lembrando histórias, fazendo-o lembrar de como eles eram felizes, de como se amavam.
Depois, ela sugeriu que eles refizessem alguns dos encontros que costumavam ter quando namoravam. Ela planejou um piquenique no mesmo parque onde ele a pediu em casamento. Ela cozinhou a mesma receita que fez para ele na primeira vez que ele foi jantar na casa dela. Ela colocou a mesma música que tocou no primeiro encontro deles. O marido da Margarete inicialmente achou tudo aquilo bobagem. Mas conforme eles foram revivendo essas memórias, algo começou a se reacender. Eles começaram a lembrar não apenas dos momentos especiais, mas de quem eles eram quando estavam apaixonados. E então aconteceu algo mágico. Eles perceberam que essas pessoas ainda existiam dentro deles. Elas estavam apenas adormecidas, sob anos de rotina, responsabilidades e cansaço. Mas elas ainda estavam lá. Hoje, Margarete me diz que está vivendo uma segunda lua de mel aos 61 anos. Eles renovaram os votos, fizeram a viagem dos sonhos que sempre planejaram e ela me disse recentemente: Xi, eu descobri que o amor não morre. Às vezes, ele apenas hiberna, esperando para ser acordado. Essa é a mensagem que eu quero deixar com você hoje. O amor pode renascer. A paixão pode ser reacendida. Você pode se apaixonar pelo mesmo homem 2, 3, infinitas vezes. Mas primeiro, você precisa se apaixonar por si mesma novamente. Você precisa lembrar que você é uma mulher extraordinária, independentemente da idade, independentemente das imperfeições, independentemente dos erros do passado. Você tem dentro de você uma força, uma beleza, uma sabedoria que vem de ter vivido, de ter amado, de ter superado desafios. E se seu marido não conseguir ver isso, se ele não conseguir valorizar a mulher incrível que você é, então o problema não é você, é ele. E você merece alguém que reconheça o tesouro que você é. Mas se ele ainda tem olhos para ver, se ainda há amor dormindo no coração dele, se ainda há uma centelha de desejo esperando para ser reacendida, então suas transformações, seu brilho renovado, sua energia vital vai despertá-lo como um príncipe do conto de fadas. Imagine por um momento como seria se, daqui 6 meses, você olhasse para trás e visse que este foi o momento da virada na sua vida. Imagine se este foi o dia em que você decidiu parar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar a criadora da sua própria felicidade. Imagine seu marido olhando para você com admiração novamente, perguntando o que houve com você, comentando como você está bonita, como você está diferente. Imagine ele buscando a sua companhia, querendo saber sobre o seu dia, se interessando pelas coisas que você tem a dizer. Imagine vocês dois rindo juntos novamente, planejando viagens, sonhando com o futuro, se tocando com carinho, se olhando com amor. Imagine acordar de manhã ao lado de alguém que você ama e que te ama de volta, que te valoriza, que te faz sentir especial. Isso não é fantasia, isso é possível. Eu já vi acontecer centenas de vezes, mas começa com você. Começa com a decisão de se tornar a mulher que você sempre foi, mas que talvez tenha esquecido que era. Então, minha querida, eu te convido a fazer um pacto comigo hoje. Eu te convido a se comprometer com a sua própria transformação, independentemente do resultado. Eu te convido a se apaixonar por si mesma novamente, a redescobrir seus sonhos, a cuidar da sua aparência, a desenvolver sua mente, a nutrir sua alma. E se no processo seu marido se apaixonar por você novamente, que maravilha. Mas se ele não conseguir acompanhar sua evolução, se ele não conseguir se elevar para encontrar você nesse novo patamar, então você terá ganhado algo ainda mais precioso. Você terá ganhado a si mesma de volta. Porque no final das contas, o relacionamento mais importante da sua vida é o relacionamento que você tem consigo mesma. E quando esse relacionamento está saudável,
Quando você se ama e se valoriza, todos os outros relacionamentos da sua vida se beneficiam. Então comece hoje, comece agora. Faça uma pequena coisa que te faça se sentir mais bonita, mais interessante, mais viva. Pode ser comprar um batom novo, pode ser se inscrever em um curso, pode ser ligar para uma amiga que você não fala há meses. E lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Existem outras mulheres passando pela mesma jornada. Existem profissionais que podem te ajudar. Existe uma comunidade inteira de pessoas que acreditam no seu potencial de felicidade. Se este vídeo tocou o seu coração, se ele despertou algo dentro de você, se ele te fez lembrar de quem você realmente é, então eu te convido a compartilhá-lo com alguém que também precisa dessa mensagem. Pode ser uma amiga, uma irmã, uma colega de trabalho. Porque às vezes, tudo o que uma mulher precisa é de alguém que acredite nela, que a lembre do seu próprio valor. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se você quiser receber mais conteúdos sobre relacionamentos, autoestima e transformação pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque eu estarei aqui, sempre que você precisar, para lembrá-la de que você é capaz de criar a vida e o amor que merece. Lembre-se, minha querida, você é mais forte do que imagina, mais bonita do que acredita e mais merecedora de amor do que jamais se permitiu sentir. E é hora de você descobrir isso novamente. Até a próxima conversa e que você tenha coragem para ser a mulher extraordinária que sempre foi.